Se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Iremos tecer alguns comentários sobre alguns versículos desta carta, em continuidade aos comentários feitos em cultos anteriores. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Como nós já aprendemos em outros cultos, onde falamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, em que Pedro escreve para a igreja exortações, também conselhos. No capítulo 1, ele disse da importância de nós termos em nossas vidas algumas virtudes. Posteriormente, ele faz uma declaração sobre a verdade de Deus, sobre a veracidade e a autoridade das Escrituras. No capítulo 2, Pedro alerta a igreja sobre a presença dos falsos mestres que estariam enganando os cristãos. E posteriormente, Pedro diz que Deus iria exercer o juízo contra esses falsos mestres. No capítulo 3, Pedro ele vai falar especificamente sobre a vinda do Senhor. No versículo que lemos, Pedro relembra a igreja sobre a primeira carta, e ele diz que tanto a primeira carta quanto a segunda carta foram importantes, e elas tinham como conteúdo um despertamento para a igreja ter um ânimo sincero, para a igreja, para os cristãos viverem uma vida consagrada, uma vida sincera diante de Deus. Então, este era o conteúdo, um despertamento para estarem cada dia servindo o Senhor. E tinha como finalidade o versículo 2: para que vos lembreis das coisas que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, a finalidade dessas duas cartas era basicamente lembrar aos cristãos das palavras dos profetas do Antigo Testamento e das palavras dos apóstolos a respeito dos mandamentos do Senhor Jesus. Então, após, em capítulos anteriores, Pedro dizer da autoridade da Bíblia, que a Bíblia foi inspirada, que Deus revelou o conteúdo para que nós venhamos a crescer no conhecimento dele, Pedro, então, aqui, ele já está dizendo que nós devemos lembrar das palavras que os profetas falaram e que também os apóstolos falaram. E a finalidade da sua escrita era justamente essa: lembrar os cristãos dos mandamentos de Deus. No versículo 3, ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, inicialmente, Pedro ele faz uma declaração que nos últimos dias surgirão homens, pessoas que zombariam da palavra. Não seriam apenas os falsos mestres que enganariam as pessoas, mas existiriam pessoas que iriam zombar da palavra. E zombar sobre a vinda do Senhor. Zombar sobre a certeza da vinda. E esses zombadores, a palavra diz no versículo 3, que dentro dos seus corações tinha as suas próprias concupiscências. Ou seja, suas próprias paixões, seus próprios desejos. Esses zombadores, o conteúdo dos seus corações era basicamente o seu pecado, que movia-os para
zombarem da palavra de Deus. E Pedro diz que esses zombadores, no versículo 4, eles lançariam contra a igreja dúvidas, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então os zombadores lançariam essas dúvidas para os cristãos. Será que Cristo realmente viria? Será que Jesus viria pela segunda vez? Eles afirmavam que nada mudou desde a época em que Deus criou todas as coisas, até hoje. E que Cristo não voltaria. Eles estavam colocando dúvidas nos cristãos que estavam caminhando em Cristo. E Pedro, no versículo 5, começa a argumentar contra este falso ensino desses zombadores. O versículo 5 diz assim: eles, ou seja, os zombadores, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro, após apresentar à igreja os argumentos dos zombadores que diziam que Cristo não voltaria e que nada aconteceu desde o princípio da criação, nada foi mudado, que Deus não alterou, Deus não influenciou na história, Pedro diz o contrário. Pedro diz assim que Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus, na antiguidade, no Antigo Testamento. E hoje, a palavra de Deus, esta mesma verdade, que sustenta os céus e a terra. É importante dizer para os irmãos que os céus e a terra, tudo que existe, não é sustentado pela força do homem, mas pelo poder da palavra de Deus. Então Pedro, ele diz que Deus criou todas as coisas e com a sua palavra ele ainda sustenta a sua criação. E ainda diz mais no versículo 7, que estes céus e esta terra, elas existem até o dia em que serão consumidas pelo fogo, até o dia do juízo e da perdição ou da condenação dos homens ímpios. Então Pedro, ele já está dizendo para a igreja que a obra criadora iria passar por um período de condenação, de destruição, e assim também os ímpios. E no versículo 8, Pedro, ele fala para os irmãos sobre as promessas de Deus, as promessas do Senhor Jesus. No versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, apesar que muitas pessoas não estavam acreditando que Cristo viria, lembrando os irmãos que esses zombadores, eles viviam no período de Pedro. E Pedro, ele viveu até décadas depois da partida do Senhor Jesus. Então, havia passado poucas décadas, havia passado pouco tempo. Imagine nós, depois de cerca de 2000 anos, quantas pessoas ainda possuem dúvidas da volta de Jesus? Quantas pessoas ainda possuem dúvida do juízo de Deus? Muitas atrocidades a humanidade já passou. Guerras, a humanidade já passou muitos sofrimentos, muitas calamidades, fomes, pestes, e até agora Cristo não voltou. Passou-se 2000 anos. Mas Pedro, ele fala para aquela igreja, e isso serve para nós, que para Deus o tempo é diferente do que nós contamos. A forma que Deus vive é diferente do nosso tempo. Nós somos temporais. Nós não somos eternos. Somos imortais, mas nós não somos eternos. Nem os anjos são eternos. O único ser eterno é Deus, porque ele não tem início e ele não tem fim.
Ele é eterno. O tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Por isso que Pedro diz que um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos é como um dia. Não faz diferença para Deus. E ele continua no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Deus, através do seu Filho, ele promete à igreja que viria buscá-la. Ele viria também exercer o seu juízo. E Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O versículo 9 continua. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, apesar que alguns pensam que o Senhor está demorando, que já passou o tempo. Mas a palavra diz que este tempo, este período que Jesus não voltou, o versículo 9 diz, porque Deus é paciente, Ele é longânimo para convosco. Então, essa fase, esse período que estamos esperando Jesus, e Ele ainda não voltou, é porque Deus está sendo paciente para que muitos venham se arrepender. Então, estamos no período do arrependimento. O homem tem a oportunidade de se arrepender. Mas para que ocorra o arrependimento, é necessário que a igreja pregue a palavra. Então, estamos no último período, nos últimos dias, em que a igreja ela tem uma missão de pregar a palavra. Os homens devem se arrepender, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus também juiz. Deus é um Deus juiz. E a sua justiça, ela é diferente da dos homens. E há uma coisa também que nós muitas vezes não lembramos. Quão triste é quando o homem se ira, não é? Os irmãos certamente já passaram situações em que ficaram irados e posteriormente se arrependeram. Imagine a ira de Deus. Ninguém se ira como Deus. Porque assim como Ele é Deus amor, mas Ele é Deus também que se ira. E vai haver um dia chamado dia do juízo. E Pedro continua. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro reafirma que Cristo vai voltar. O dia do Senhor virá. E será um dia que os homens não estarão esperando. Um momento que muitos estarão despreparados. Será rápido. Será inesperado. Mas ele virá. E a palavra diz que junto com a vinda viria o juízo. E o versículo diz isso. Que os céus passarão com grande estrondo. Ou seja, os céus serão recolhidos e far-se-á um barulho espantoso. Os irmãos já leram em Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. A vinda do Senhor será posteriormente e concomitantemente iniciará o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre o pecado. Então, os elementos da terra vão se desfazer. A terra, as obras vão ser queimadas, vão ser consumidas. Este foi o alerta que Pedro disse para a igreja. Que Jesus viria e junto com o Senhor também haverá o juízo de Deus. Quais são as aplicações para nossas vidas? Uma das primeiras aplicações é que, como o conteúdo das cartas de Pedro era lembrar os cristãos, para você lembrar, você tem que ter primeiro o conhecimento. Como é que os irmãos vão lembrar das profecias da Bíblia se os irmãos não leem a Bíblia? Como é que você vai lembrar de algo que você não foi informado? A Bíblia está disponível para todos nós. E nós devemos buscar aprender a palavra. Uma outra aplicação é que o Senhor cumprirá a promessa da sua vinda.
E que Deus é tanto um Deus paciente quanto um Deus justo. Ele não deixa de ser mais um ou menos outro. Ele é o mesmo Deus que é paciente, que nos espera ao arrependimento. É o mesmo Deus que é justo, que espera para o juízo final. E que preparemos para esse dia, para o dia da vinda do nosso Senhor. Amém? Vamos estar cantando mais um louvor ao Senhor. O grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a trombeta está pra soar. Eis que os sinais já se cumpriram em toda a terra, rios e mares, a sua igreja ouve a voz do Espírito. Maranata, Jesus voltará, sim voltará. Maranata, Maranata, a igreja clama. Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem. Dias difíceis, dias de dores, dias de lutas estão se passando. A sua igreja olha pro alto. Maranata, Jesus voltará, sim voltará. Maranata, Maranata, a igreja clama. Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos apresentar diante de Deus. Senhor, nos apresentamos como pobres necessitados, pedindo que o Senhor venha nos preparar para esse grande e glorioso dia. Sustenta teu povo, desperta-nos para nos dedicarmos mais a Ti. Apresentamos este período em Tua presença, em nome de Jesus. Amém.